eu sou a Érica, sou dentista do Sesc Odonto Mato Grosso e hoje eu vou falar com vocês a respeito de diabetes e a sua interação no tratamento odontológico. Muitos pacientes hoje em dia têm diabetes, alguns deles nem sabem que tem essa doença, que é a hiperglicemia aumentada de forma com descontrole de insulina, né? Então, há uma deficiência na produção dessa insulina que acaba prejudicando a sua saúde e podendo levar até mesmo danos e deficiências em alguns órgãos, como por exemplo rins, como por exemplo coração. Então, essa deficiência de insulina acaba produzindo um aumento de glicose na corrente sanguínea e isso acaba prejudicando. Consequentemente, a saúde bucal também gera problemas, né? Fica com alguns problemas devido à diabetes. É comum chegar no nosso consultório o paciente relatando a xerostomia, que é aquela sensação de boca seca. Também há problemas recorrentes na boca, principalmente aquele paciente que usa dentadura. Quando você vê um quadro de candidose acentuada, que é quando há uma descamação do céu da boca quando o paciente usa uma dentadura, principalmente pacientes diabéticos. Aí o paciente começa a relatar que sente muita sede, muita fome, tá tendo perca de peso. A perca de peso também influencia na questão da dentadura. Por quê? A dentadura ela é moldada de um certo jeito. Se você perde peso, tem algumas outras consequências, se ela tá te machucando, você tem que trocar. Mas o importante é, o que a odontologia tem a ver com a diabetes? É necessário que o dentista tenha esse conhecimento de como vai abordar o tratamento daquele paciente. O paciente ele precisa de saber, olha, esse paciente ele não pode ficar com tratamentos muito longos, então as orientações que a gente passa é que o paciente procure tratamento no período matutino, porque é no período que tem a maior produção de insulina do nosso corpo, maior liberação de insulina na verdade. Então, é a hora que geralmente os pacientes fazem os insulinos dependentes, né? Fazem o uso da insulina. É um horário favorável para aqueles pacientes que precisam fazer tratamentos invasivos, como por exemplo, extrações dentárias. Então, a gente orienta o paciente a ir no período matutino, sempre ter o teste de glicose em casa, porque isso é importante. Vocês que fazem uso de insulina ou remédios que fazem abaixar a glicemia, né? Ele precisa ter um conhecimento de que isso pode prejudicar no quadro de hipoglicemia, na glicemia baixa, porque isso sim pode ser agravante no consultório dentário, caso de até mesmo chegar ao coma no tratamento odontológico. Então, o paciente vai na cabeça, eu vou fazer uma extração, vou fazer uma cirurgia, eu tenho que ir de jejum. Essa orientação não é válida. Então, o paciente tem que estar alimentado normalmente, o paciente tem que ter tomado seus medicamentos e ele tem que fazer a aferição da sua glicose corretamente, de preferência diariamente, porque é um controle diário. A glicose, que muitos pensam, não, diabetes, eu controlo o açúcar. Ela não é só por questão do açúcar industrializado, do doce, daquele chocolate, daquele bombom. Tá no carboidrato também, massas excessivas, uso de carboidratos excessivos, o consumo de carboidrato excessivo pode ajudar no quadro de diabetes. E aí o paciente que fala que não tem diabetes declarada, mas ele tem aquele quadro de xerostomia, hálito cetônico, hiperplasia gengival, muitos problemas no periodonto, perca de osso, tudo isso acontece com o quadro de diabetes, pode acontecer na verdade. Então, quando o paciente chega para nós, tá tomando muita água, tá com muita sede, tá com muita ida ao banheiro, especialmente de madrugada, à noite, quando deveria estar dormindo em repouso, perca de peso, fome excessiva, mas o paciente responde na anamnese que não tem diabetes, a gente já soa uma atenção ali. Por quê? Pode ser um quadro de pré-diabetes e o paciente não estar sabendo.
e isso ser um tratamento de risco. E quais as orientações que nós vamos passar para esse paciente, caso for diabético ou caso esteja com sintomas. Aqueles diabéticos não declarados, aqueles que não sabem que são diabéticos, a gente também não vai ter bola de cristal para adivinhar. Então a gente faz a avaliação da glicose, a gente encaminha esse paciente para o médico vai orientá-lo, vai tratá-lo e aí sim nós teremos um tratamento associado, principalmente nos casos invasivos. O diabético precisa estar no dentista periodicamente. Seu cuidado é imprescindível, ele precisa estar lá, porque o seu meio bucal está com uma condição um pouco mais favorável a ter doenças secundárias, como por exemplo a doença cárie. É normal que haja uma hipossalivação. A xerostomia, que eu falei agora há pouco, é a sensação de boca seca e o paciente diabético ele tem isso. Com a sensação de boca seca, então quer dizer que ele está tendo uma hipossalivação, uma baixa produção de saliva. Lembra que eu falei que tem um alto índice de glicose na corrente sanguínea? Essa glicose pode ser encontrada na saliva. Então, a saliva ali ela fica o quê? Mais suscetível a favorecer a doença cárie naquela boca. Então, o paciente diabético precisa estar em contato direto várias vezes com o cirurgião dentista para que seja feito o aconselhamento, para que seja feito as orientações e até mesmo os cuidados invasivos, se for necessário. O paciente diabético tem um alto risco de ter problemas periodontais, com a perca de osso, com sangramento gengival. A cicatrização periférica desse paciente é deficiente, então todo cuidado precisa ser redobrado quando se trata de um paciente diabético. Então, pessoal, procure o Sesc Odonto. Aqui em Cuiabá nós temos a nossa unidade do Sesc Odonto localizada na rua Joaquim Murtim, número 504. O telefone para contato é 3313-8900. Liga, fale com o pessoal da recepção, tire suas dúvidas, como que é feita a forma de consulta, como que é feita as formas de pagamento, o horário de funcionamento do Sesc Odonto. Você, comerciário e seus dependentes, tem o Sesc Odonto à sua disposição para esclarecimento, para tratamentos, para dúvidas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até breve!